Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a série geométrica. A série geométrica tem um formato de somatório, de n igual a zero a infinito, de a r na n. Dizemos que o r é a razão, tá? Então, cada termo é um elemento de uma série geométrica, tá? Outra maneira de escrever essa série seria com o n começando em 1, a r na n menos 1. Quando a gente abre essa série aqui, nós vemos que conseguimos obter os mesmos elementos. Se a gente coloca o n igual a 1, a gente vai ficar com r na 1 menos 1, r na 0. Então, nós ficamos com a mais. Quando o n igual a 2, nós vamos ter a r, quando n igual a 3, a r quadrado. Observe que os elementos são os mesmos da série anterior. Resumindo, a convergência da série geométrica é dada da seguinte forma. Ela diverge se o módulo da razão for maior ou igual a 1, e ela converge, ou seja, conseguimos calcular essa soma, dizer o valor da soma da série geométrica, quando o módulo da razão estiver entre 0 e 1. E essa soma vale A dividido por 1 menos R. Vou falar então sobre a demonstração desse resultado. Se o R for igual a 1, nós vamos ter a nossa soma como sendo A mais A vezes 1, mais A vezes 1 ao quadrado. Então, nós vamos ter A somado N vezes. Quando a gente faz o N tender a infinito, nós vamos ter o resultado como mais infinito se o A for positivo ou menos infinito se o A for negativo. Então, a gente pode dizer que a nossa série diverge. Se o R for menos 1, nós vamos ter A mais A vezes menos 1, mais A vezes menos 1 ao quadrado, e assim por diante. Então, observa, nós teremos A menos A, mais A, menos A, mais A, menos A. Então, essa soma, se eu pegar só o primeiro termo, ela vale A. Se eu pegar o primeiro e o segundo, vale 0. Se eu pegar o terceiro termo, vale A. Se eu pegar até o quarto termo, vale 0. Então, é uma soma que oscila entre A e 0. Então, não existe o limite. Nesse caso, a nossa série diverge também. Bom, se o módulo de R for diferente de 1, o nosso SN, eu reescrevi aqui, ele continua com o mesmo formato. Multiplicando essa soma por R, nós ficamos com RSN, e fazendo a subtração de SN e RSN, nós ficamos com essa expressão. Vocês vão ver que os termos vão cancelar. Então, observa aqui. Esse menos esse menos esse menos esse menos esse, e assim por diante. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o A e vai sobrar o A, R na N. Colocando o SN em evidência, teremos, então, 1 menos R. E aí, o resultado da nossa soma SN, quando o módulo de R for diferente de 1, vai ter esse resultado. Agora, se nós pegarmos, conforme o resultado, né, o valor que nós pegarmos para o R, nós vamos ter um resultado de limite diferente. Então, se o módulo de R for um valor entre 0 e 1, o R na N, ele vai tender a 0 quando o N tende a infinito. E aí, então, nós vamos ficar com o resultado A sobre 1 menos R, já que esse termo em colchetes tende a 0. Desculpa, tende a 1, né? Porque esse termo aqui tende a 0, então esse aqui tende a 1. E aí, nós chegamos à nossa soma da série. O que acontece se o módulo de R for maior do que 1? Aí, nesse caso, o R na N vai tender a infinito. E aí, a série vai divergir. Então, a série diverge para o R igual a 1, para o R igual a menos 1
e para o módulo de R maior do que 1, convergindo então para módulo de R entre 0 e 1. Toda essa dedução que foi feita na demonstração, ela não precisa ser feita nos exercícios. Nós consideramos que as séries geométricas, a gente pode, no momento que a gente identifica que a nossa expressão é uma série geométrica, a gente já usa esses resultados. Então, a pergunta, a série somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre 2 na n, converge ou diverge? Então, eu tenho aqui um formato de uma série geométrica, porque eu tenho um formato n igual a 1 a infinito, a r na n. Eu posso escrever nesse formato, né? Então, se eu tenho aqui um r que vale 1/2 e isso é menor do que 1, eu posso dizer que a minha série converge. Só que eu tenho que ter um cuidado quando eu for calcular a soma, porque a soma que nós obtivemos no item anterior, a nossa série começa em n igual a 0, que equivale a sobre 1 menos r. E nesse caso, a nossa série está começando em n igual a 1. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de calcular a soma. Quando eu somo alguns números na minha série, esses números, né, números finitos, eu não altero a convergência da série. Por isso que eu posso dizer que a minha série converge. Mas o resultado da soma vai fazer diferença. Por quê? Se eu começo a minha série nesse formato aqui, em n igual a 0, eu faço 1 mais 1/2 mais 1/4, assim por diante. Então, a minha soma, eu não quero aquele 1, eu quero sem 1. Então, eu posso usar a mesma fórmula e subtrair 1. Se eu usar a mesma fórmula, o nosso A é 1, 1 menos 1/2. Então, a minha soma aqui seria 2, tá? A soma, que eu posso dizer uma soma inicial. A minha soma final vai ser o meu resultado menos 1. De onde saiu esse 1? Esse 1 é o primeiro termo da série que não está sendo considerada nessa série do exemplo. A série 3 vezes menos 1 na n. Então, nas propriedades, a gente pode observar que o 3 é uma constante, então eu posso deixar de fora. Observa, módulo de R igual a 1. É uma série geométrica. Então, eu posso dizer que essa minha série diverge. A série somatório de n igual a 0 a infinito de menos 2/5 na n converge? Converge, porque o R é menos 2/5. Então, o módulo de R é menor do que 1. Então, a série geométrica converge. Por que eu faço questão de escrever série geométrica? É importante a gente observar que é uma série geométrica, porque depois vão aparecer outros tipos de série. E aí, nesse caso, se eu já sei que é uma série geométrica, eu já justifico a convergência ou divergência. Mais um exemplo. A série somatório de n igual a 1 a infinito de 2 na n converge ou diverge? Ela é uma série geométrica. Lembrando, o formato da série geométrica é este aqui. Então, se eu começar em 0 ou começar em 1, não tem problema para convergência. Eu posso dizer que o meu R vale 2, o módulo de R é maior do que 1, então a minha série diverge. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.